Olá! O tema do programa de hoje é jornalismo e a compreensão dos direitos humanos, liberdades políticas, direitos civis, oportunidades sociais, transparência na esfera pública. Segundo a Unesco, recentes avanços no Brasil têm sido constatados. Em 1988, a justiça social tornou-se um dos pilares da Constituição brasileira e hoje, as políticas sociais estão incluídas em iniciativas dos governos federal, estadual e municipal, em colaboração com a sociedade civil. A Constituição estabeleceu a mais precisa e detalhada Carta de Direitos da nossa história, que inclui a identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, além de um conjunto preciso de garantias constitucionais. Esse fato significou grande avanço conceitual e jurídico para a promoção dos direitos humanos. E para discutir o assunto de hoje, recebemos aqui no estúdio a jornalista Adélia Fernandes, mestre em comunicação e doutora em linguística pela UFMG, formada em jornalismo pela UNB e professora de jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte, o UniBH. Adélia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer enorme. E como a gente já deu a introdução, queríamos saber até se você concorda com o que a gente disse, e lá vai a primeira pergunta. Como que o jornalismo pode cooperar para a garantia dos direitos fundamentais de todos? Bom, concordo, acho que vocês fizeram uma introdução bastante pontual, dizendo qual o momento em que o Brasil realmente deu o seu principal avanço, que foi na Constituição de 88. O Brasil já é signatário da ONU e já se preocupa com os direitos humanos e faz parte de uma luta mundial de direitos humanos, mas só na Constituição de 88 é que, de fato, a gente abriu o caminho para a instalação de todas as, digamos, as maneiras efetivas de concretização dos direitos humanos. Você falou bem, em todas as esferas. E o jornalismo, também a partir de 88, começa a se preocupar com esse tema dos direitos humanos. E a função principal do jornalismo, o papel principal do jornalismo é dar visibilidade para o tema geral dos direitos humanos. Então, pouco a pouco, a gente começou a aprender esse termo, o brasileiro começou a ouvir esse termo, direitos humanos, e começou, o que é isso? Então, dá uma visibilidade para o tema, dá uma visibilidade também para cada parte dos direitos humanos. Como vocês falaram, os direitos humanos eles se aplicam em muitas áreas, economia, política, direitos fundamentais, civis. Então, pouco a pouco também o jornalismo vai pontuando para a sociedade, mas em geral, do que está falando. E o outro papel do jornalismo, além de dar visibilidade, é abrir espaço para o debate. Então, quando você lê uma matéria sobre direitos humanos, lá tem os prós e os contras, a opinião de muita gente. Então, a sociedade vai, no jornalismo, debatendo em que aspectos a sociedade está a favor ou contra. Enfim, o jornalismo se tornou, nos últimos anos, esse ambiente de debate dos direitos humanos. Certo. Em uma das matérias que nós cursamos aqui no UniBH, nós estamos abordando o tema da ditadura. Uhum. E como que a ideia de democracia foi sendo construída a partir do final da ditadura. Uhum. E hoje, eu peguei um táxi em uma situação cotidiana e eu estava conversando com um taxista e ele fez a seguinte colocação, que ele queria, em alguns aspectos, que a ditadura voltasse. Uhum. Porque ele sente a falta de ordem, ele sente falta de segurança, uhum. E eu fiquei um pouco pensando nisso a partir dos direitos humanos. Uhum. Como que esse reflexo dos direitos humanos se deu depois da ditadura? Porque a ditadura ela tolhiu muito o direito das pessoas. Uhum. Ainda que isso não foi falado, hoje nós temos visto que pessoas têm falado que foram torturadas, por exemplo, que familiares foram sequestrados. Uhum. A Comissão da Verdade fica muito atenta quanto a isso. Como que você acha que os direitos humanos podem, inclusive, ajudar a trazer essa história à tona, essa verdade? Uhum. Eu acho que há uma sensação de insegurança muito grande atualmente, uma sensação de insegurança, de fato, a gente está vivendo um momento muito difícil. A promoção dos direitos sociais no Brasil não avançaram junto com a segurança pública, então há uma dicotomia, quer dizer, você avançou nos direitos sociais, mas não avançou na sofisticação e na promoção dos direitos da segurança pública.
Mas há também uma ideia um pouco romantizada da época da ditadura, como, por exemplo, não havia violência na ditadura. Havia sim, havia muito assassinato, havia roubo, havia assalto, sequestro. O Brasil viveu, na época da ditadura, uma fase terrível de linchamentos. A gente tinha muitos linchamentos no Brasil, na década de 80. Então, você teve um período na ditadura militar que não é muito comentado, as pessoas estão se esquecendo. Desculpe, é que deu um pau lá dentro, lá, aí está pedindo só para você responder de novo. Qual, essa? Essa. Ai, que Então, bom. você pode fazer a pergunta de novo? Posso tentar aqui, posso trabalhar ela. Vai ter que contar a história do táxi de novo? Pergunta se vai ter que contar a história do táxi. Contar a história, a pergunta inteira? Pode ir direto para a pergunta. Então, Direto para... vai ficar sem pique. É que vai dar um corte, entendeu? Não vai ficar... Vai ficar como se tivesse feito 2 vezes mesmo. Vai dar para entender que foi 2 vezes. Pode repetir a parte que eu errei, não? Então, pode repetir a partir de onde? Só deixa isso claro pra gente. Fala que a gente estava fazendo uma matéria. Não, sim. É só uma resposta, mesmo. Mas pode só passar a pergunta para a gente. Tá, ok. Não, eu lembro. Eu queria saber se você vai... Não precisa fazer a resposta. A pergunta. Só a resposta, Nath, mesmo. Então, no 3. Pode. Há uma sensação muito grande de insegurança hoje e as pessoas acham que na época da ditadura não havia tanta insegurança. De fato, a violência na ditadura era um pouco diferente, mas ela havia. Você tinha muito assalto, roubar carro, sequestro. Na década de 80, o Brasil viveu uma fase, uma onda de linchamentos que foi terrível, inclusive com denúncias de organismos internacionais de direitos humanos. Então, o Brasil não vivia uma paz, a gente tinha situações bastante complicadas nas cidades grandes, nas comunidades. No entanto, não era muito divulgado. Então, muita gente acha que não acontecia nada porque não lia, não via, mas acontecia muita coisa horrível. E outra coisa também é que na ditadura a gente não tinha espaço para discutir questões de direitos humanos que estavam relacionadas diretamente à vida das pessoas, como, por exemplo, menor abandonado. Você tinha muita criança de rua e ninguém discutia isso, não havia uma discussão de direitos humanos sobre isso. Então, a criança abandonada era uma responsabilidade da família. Como não havia a Constituição de 88, a criança abandonada não era uma responsabilidade da sociedade nem do Estado. Então, as crianças de rua eram jogadas. Elas viviam uma verdadeira epidemia de abandono, de fome, de miséria, de violência entre elas, e nada era feito. Então, se você pegar, por exemplo, em vários aspectos dos direitos humanos, houve um avanço imenso dos direitos humanos, do respeito aos direitos humanos em todas as áreas, desde a ditadura até hoje. Podemos dar alguns poucos exemplos, como a situação do menor de rua, que hoje é inconcebível uma criança na rua sem você rapidamente acionar um conselho tutelar ou mesmo a polícia, quer dizer, a sociedade hoje se sente responsável por essas crianças. A situação da mulher, da violência contra a mulher, que era uma coisa horrível no Brasil, ninguém falava, você havia crimes bárbaros contra as mulheres, cometidos pelos maridos, pelos namorados, não interessa, mas enfim, só depois da Constituição de 88 é que a gente começa a discutir efetivamente como combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. Enfim, tem vários aspectos da violência na sociedade brasileira que estavam adormecidos. Aconteciam, mas ninguém discutia. Então, essas discussões sobre violência talvez dê uma sensação de que a gente vive uma sociedade mais violenta. Nossa, é muito pai matando filho, é muito filho matando pai, é muita mulher sendo assassinada, mas não é. Talvez a gente tenha menos casos e mais denúncias e mais debate. Então, há uma sensação de maior violência, mas em números não. Sim. Agora, a violência urbana é um outro aspecto que, de fato, a gente avançou nas conquistas sociais, de distribuição de renda e de combate à violência doméstica, por exemplo, mas nós não avançamos na questão da violência urbana. No uso das drogas, né, o uso das armas, combate às drogas, a gente está meio perdido nisso, digamos assim. E essa banalização da violência nas mídias, ela está causando uma perda de sensibilidade nas pessoas? Não.
É um debate antigo, né, sobre o papel dos meios de comunicação na banalização da violência ou não, mas tem duas teorias, ou dois caminhos teóricos. Alguns autores acham que não, que você sempre teve romances muito violentos, filmes muito violentos, e isso não necessariamente estava relacionado ao aumento da violência nas cidades. E alguns outros autores que dizem, não, quanto mais violência você vê, quanto mais violência você assiste na televisão, quanto mais filmes, mais novelas, mais violenta fica a sociedade. Então, não há nada muito fechado sobre isso, Milena, porque se você falar assim, mais violência na televisão, ou no cinema, ou na internet, ou no videogame, causa mais violência, mas tem países que têm filmes muito violentos, vamos pegar o Japão, por exemplo, que tem uma tradição de filmes muito violentos, né, de quadrinhos muito violentos, de desenho animado muito violento, e não é uma sociedade violenta. Então, você tem exemplos, tanto de um lado quanto de outro. Então, eu, sinceramente, não tenho nenhuma questão fechada sobre isso. Eu, particularmente, não acredito no aumento da violência com mais notícias sobre violência. Eu acho, sim, que o jornalismo, a polícia, a sociedade civil, eles não estão trabalhando juntos. Não há uma organização, um discurso único para o combate da violência. Então, você vê o jornalista fazendo um tipo de matéria que ele está, ao invés de estar ajudando a esclarecer sobre a violência, está aumentando ainda mais o ódio, o preconceito, né? Então, o jornalismo ele ainda não encontrou um caminho para melhorar os direitos humanos nesse aspecto da violência urbana. Recentemente, a gente teve esse caso do linchamento, em que alguns jornalistas se colocaram a favor do linchamento. Então, ainda a gente não encontrou um caminho. Vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, que a gente vai dar um intervalo agora. A gente colocou aqui a questão do jornalismo como um local de debate, né? Uma das questões que deu para perceber na sua resposta. Você acha que hoje, Adélia, o jornalismo ele não deveria falar, como tem feito, noticiar, mas também propiciar um espaço de resolução através de, por exemplo, publicar leis que foram feitas, publicar a questão dos direitos humanos, publicar sociedade, vocês têm o direito, por exemplo, de ir e vir. Vocês têm o direito de liberdade de expressão, que inclusive o jornalismo teve que conquistar isso, teve que se tornar parte da Constituição do Direito à Informação, para que nós, jornalistas, pudéssemos exercer o nosso papel com liberdade. Mas depois do intervalo você me responde essa. Gente, quando você erra, é a pior coisa que tem. Você fica nervosa. Mas você errou o quê? Não lembro. Hã? Você errou? Na minha Você quer água, professora? Ah, naquela hora lá? Ai, Milena, já foi. Você quer água, professora? Não, não. Sou eu? Você volta no bloco e... Não, saiu. Eu volto ou você volta? Sou eu que volto, não sou? Volta e relembra a pergunta, tá? Não, relembrar agora, depois que eu fiquei preocupada com o meu erro. Ela tá presa no erro ainda, coitada. O trem já foi pra frente, já esqueceu. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Qual que era a pergunta mesmo? O jornalismo, basicamente, se o jornalismo ele não tem que cumprir o papel de informar, mas também ceder um espaço de debate e apresentar. Pedagógico, né? Talento. Porque eu sinto essa falta. Parece que ele não dá voz. Ele gera o problema. Né? Você fala, se você quiser, ou se eu quiser também, se a pessoa quiser, falar da contextualização, que o jornalismo não tem feito isso. E talvez essa seja a sensação que a gente tem, de estar tudo muito doido, ninguém está resolvendo nada. Quando está sendo feito coisas. Então, tá. Eu vou falar isso, eu vou falar, retornando ao bloco... Não pode falar bloco. Retornando ao... O que eu vou falar? O que ele falou antes? Não pode falar bloco? Voltamos no intervalo. Olha lá, ó. Estamos de volta com a entrevista. De volta com a professora Adélia Fernandes. Isso. Eu falei jornalista no começo, tem que ser o jornalista agora, de novo. Não, mas você falou que eu dou aula. Tá. Não estou pronta não. E falo... Estou esquecendo essa pergunta da hora, mas eu queria falar. Não, começa a cabeça aí que eu vou e faço um negócio do skinhead. Tá bom. Que tem a ver. Tá, mas pode ir? Skinhead? É porque, no caso,
o jornalismo não está dando espaço para as pessoas falarem. Então, seria certo também dar espaço para um skinhead que, sei lá, que é matança. Seria certo também dar um espaço para ele? Uma discussão ética. Quer não? Quer não? Não faz essa pergunta, Direitos humanos? Ah, a ideia de não. pessoa. Faz essa, não. Uai, por que não? Muda. Põe outro grupo. Que grupo, então? Não sei, punk, cultura underground. Não, põe um skinhead mesmo, vamos discutir. Então tá bom. Então vamos embora. Esses meninos doidos, meu Deus do céu. Beleza, só contagem. Atenção. Estamos de volta aqui no estúdio debatendo os direitos humanos com a professora Adélia Fernandes. Como a gente fechou o outro bloco, Adélia, falando a respeito da falta da promulgação do jornalismo, como que acompanhar as situações e dar o resultado. É como se ele não contextualizasse as questões que ele mesmo noticia ou problematiza. Você acha que apelando ou usando dos direitos humanos a gente consegue melhorar essa situação do jornalismo? Eu acho que a principal crítica que se faz ao jornalismo é essa primeira falta de contextualização que você falou. E também o jornalismo, ele coloca de uma maneira algumas notícias como se tudo tivesse muito pior. Né? Não estou falando só do Brasil, mas do mundo inteiro, assim, como se tudo tivesse pior. E às vezes não. Se você olhar ao longo da história, as coisas, a sociedade vem melhorando, a gente tem visto avanços de civilidade em vários lugares do mundo, né? Mas o jornalismo, ele é muito pontual, dá só aquela notícia e não faz um recorte maior. E também o outro problema do jornalismo é um excesso de notícias negativas. Dá uma sensação também para o leitor, para o telespectador, para o receptor da notícia, de que está tudo muito ruim. Porque é só notícia ruim, só notícia ruim. Então, ele não diz, olha, tem essa lei a favor do cidadão, tem essa lei que ajuda o cidadão. Ele dá poucos elementos para que cada pessoa haja como cidadão e reivindique seus direitos, especialmente seus direitos humanos. Então, na questão dos direitos humanos, a cobertura é tão estranha, digamos assim, ela é tão pontual, que algumas pessoas têm a sensação de que os direitos humanos protegem bandidos, por exemplo, que é um desvio do noticiário, porque os direitos humanos aparecem contra a tortura em delegacias e em presídios, que é um caso gravíssimo que o Brasil é reincidente todos os anos em relatórios internacionais do uso da tortura em presídios e delegacias. E aí, quando os direitos humanos falam sobre tortura, aí fala que é a favor de bandido, mas não fala todos os outros elementos dos direitos humanos, que não tem nada a ver com bandido, tem a ver com o cidadão no seu cotidiano. Então, essa cobertura, de fato, não contextualizada, causa, inclusive, problemas no entendimento dos direitos humanos. Então, o jornalismo ele acaba se tornando um revitalizador social? Deveria ser um revitalizador social. Assim, o papel principal do jornalismo é ajudar a sociedade a discutir seus problemas e a encontrar saídas e revitalizar a esfera pública, colocando mais argumentos, novidades nesses argumentos, argumentos que vêm de outros países ou de outros grupos, misturar esses argumentos, fazer as pessoas refletirem sobre que argumentos elas estão apresentando. Então, quando você fala assim, que a Rosley Maia usa muito esse termo, né, a revitalização da esfera pública, a mídia como esse espaço de revitalização, ou seja, de oxigenação, que coisas novas apareçam, que novos elementos apareçam na esfera pública, inclusive elementos da sociabilidade, da emoção, da vida mais simples, que esses elementos apareçam no debate da esfera pública para se chegar a uma solução, ou uma nova lei, ou uma decisão, enfim, para que a deliberação na esfera pública ela passe por elementos que não sejam só da lei, dura, firme, mas de coisas que venham do cotidiano. Esse papel é importante do jornalismo, porque entrevista pessoas na rua, entrevista gente que está vivendo aquele problema, e essas entrevistas e essa abordagem podem trazer um novo, digamos, um novo sabor
para o debate na esfera pública. Tá, mas e quando o jornalismo passa da função de informar e acaba interferindo, como no caso Eloá? É um grande exemplo que a gente tem. Eles estão falando que interferiu, o jornalismo interferiu porque entraram em contato com um sequestrador. Não sei se você lembra do caso. O Walter estava discutindo isso também do caso Eloá. O jornalismo está com esse papel de interferir depois disso? Nesse caso, houve um equívoco muito grande, inclusive, da polícia. Quer dizer, o jornalismo errou, mas a polícia também errou muito. Porque a polícia tinha que ter imediatamente impedido, cortado linha telefônica, cortado a luz elétrica, impedido que as câmeras filmassem diretamente o apartamento, não deixasse que o sequestrador tomasse conta da cena midiática. Então, o erro foi do jornalismo, transformou um acontecimento dramático num espetáculo público e ao vivo. E o sequestrador percebeu que ele estava ao vivo. Quer dizer, ligou a televisão, tinha luz elétrica, ele liga a televisão dentro do apartamento e descobre que ele está ao vivo, que o apartamento está sendo filmado ao vivo em todos os canais. Então, o erro foi do jornalismo, sim. A gente tem que fazer uma meia-culpa. Nós contribuímos, nós como jornalistas, e aquela cobertura espetacular contribuiu para que o sequestrador tivesse algumas atitudes que talvez ele não tivesse se ele não tivesse sendo filmado ao vivo e tal. Mas também foi um erro estratégico da polícia. Não isolou a área, permitiu que as pessoas ficassem ligando para dentro do apartamento, deixou que as câmeras ficassem estrategicamente colocadas na janela, filmando a janela do apartamento. Então, acho que todo mundo aprendeu com aquele episódio, não foi o primeiro no Brasil, mas tanto os jornalistas como os policiais, a polícia também está aprendendo que numa situação de sequestro é muito importante que o sequestrador não seja filmado, que a ação da polícia não seja transmitida ao vivo. Pode até ser filmado, mas não transmitido ao vivo. Porque dá um poder muito grande para o sequestrador, ele se torna um diretor de cena, né? E até a polícia fica sem saber direito o que fazer. Me parece, Adélia, que ou o jornalismo tem optado pelo sensacionalismo como cultura, uma vez que ele é validado pela pessoa que consome, tem essa questão, por ser uma empresa, né, um veículo jornalístico, é uma empresa também, e quer uma audiência. Apela para o sensacionalismo para conseguir uma audiência fácil. Encontrou esse caminho. Quando a gente fala dentro de sala de aula sobre jornalismo cívico, a partir de Nelson Traquinas, por exemplo, ele fala muito a questão, eu não sei se eu poderia afirmar isso, mas da humanização dos conteúdos noticiosos. E isso parte, acredito que da visão, primeiramente do jornalista, quando ele chega e presencia o acontecimento, e ele vai fazer o recorte, ele vai editar isso, transformar isso em uma notícia. Agora eu quero falar com a Adélia, professora, como que você acredita que as instituições de ensino podem influenciar positivamente para os futuros jornalistas? A partir de autores, de estudos, dinâmica, enfim. Bom, lá nas diretrizes curriculares da formação do jornalista, que o MEC aprovou ano passado, a nossa última diretriz curricular, ela é muito clara. O curso de jornalismo no Brasil inteiro, não é só no UniBH, mas no Brasil inteiro, tem que discutir direitos humanos. Então, não é só uma ideia, é uma proposta, é uma diretriz. Quer dizer, está lá nas diretrizes, os professores têm que discutir com os alunos em sala de aula, cada conteúdo tem que ter uma perspectiva de direitos humanos. Quer dizer, você vai fazer uma edição de uma imagem de uma pessoa ferida, de uma pessoa machucada, de uma pessoa sequestrada, de uma pessoa morta, você vai falar sobre violência contra a mulher, você vai falar violência contra as crianças, exatamente como você vai fazer isso, em que medida isso que você está fazendo está contribuindo para que a sociedade brasileira seja mais civilizada, respeite mais os direitos humanos e dê um passo adiante, ou em que medida aquilo que você está fazendo vai tornar a sociedade mais violenta, aumentar ainda mais o ódio entre as pessoas. Então, quando você critica a atuação do jornalismo
negativista demais, sensacionalista demais, você não está só criticando o jornalismo, você está dizendo, olha, isso aí está indo contra a proposta da Unesco, que o Brasil é signatário, isso aí está contra a proposta do MEC. Quer dizer, esses jornalistas que estão fazendo isso, eles estão, na verdade, indo contra aquilo que eles aprenderam, ou pelo menos contra aquilo que eles se propuseram como jornalistas, que é cada vez mais contribuir para uma sociedade democrática, de respeito aos direitos humanos e mais civilizada. Então, vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu aqui em Minas Gerais, que é a luta do governo do Estado de Minas Gerais e com todas as ONGs envolvidas contra a exploração sexual infantil. Quer dizer, o Estado de Minas Gerais sofre muito com a exploração sexual infantil. E o jornalismo, durante muito tempo, insistia no termo prostituição infantil, um termo errado. Quer dizer, a criança não se prostitui, a criança é levada. Então, há muitas maneiras do jornalismo contribuir para o combate, inclusive escolhendo bem as palavras, sim, editando bem a imagem. Né? Professora Adélia, infelizmente temos que encerrar aqui. E a gente agradece muito pela sua presença. Eu que agradeço. Você volte sempre no nosso obrigada. programa. Muito obrigada. E o programa Raízes fica por aqui. Até a próxima. Nossa, nunca mais eu faço. Podia fazer um bloco de Muito 3 difícil. blocos de 10 minutos, ia ser legal, hein, professora? Não, muito pouco. Eu achei que ia ser muito. É muito pouco, até pelo tema. Você está falando, né? A ideia é essa. Só repetir sua frase que você falou. Que eu errei. Por favor. Fica? Tá. O programa fica aqui. E o programa Raízes fica por aqui. Quando puder conhecer. Eu tenho que ficar na posição que eu estava aqui, né? De boneco aqui, né? Bonecão do posto. Até a próxima. Se há. Só esconde o microfone. Mas não vai beleza? Então, vamos É pra falar com a Adélia de novo? Não, Só pegar ela só para pegar o corte. Pra pegar o corte, tá. Vou mostrar a aliança dessa vez aqui. Né? Tu vai mostrar a minha? Cadê a minha? Todo mundo. Estou mostrando errado. E o programa Raízes fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. E faz esse sorrisinho falso. Eu devia ter sorrido assim. Obrigada, meninos. Beijo. Nossa, Obrigada, a gente que gente. agradece.